Bom dia a todas as farmácias cooperadas que estão nos assistindo pela Twitchcam, ao vivo, aqui direto do Grupo GV, e a todos que estão nos assistindo pela fita de DVD, pelo CD. Nós estamos iniciando um curso. O curso hoje é sobre prescrição farmacêutica, um tema bem debatido. Eu agradeço a presença de vocês que estão nos assistindo. É de grande importância para o setor farmacêutico. Houve uma mudança do setor farmacêutico e o que nós temos visualizado junto à entidade, junto às empresas do setor farmacêutico magistral, drogarias em todo o país, é que ainda o tema prescrição farmacêutica ele ainda anda muito lento, está sendo aplicado, sendo desenvolvido muito devagar em relação à legislação. É um direito hoje do profissional farmacêutico, mas tudo isso tem um porquê, né? Nós temos casos onde a profissão farmacêutica passou por grandes dificuldades para que coloque o farmacêutico para atuar na área clínica. Então, em todo o contexto farmacêutico, faz com que hoje a farmácia, com toda a mudança da legislação, com todas as mudanças que houve, né, no presente momento, na realidade, hoje o farmacêutico ainda ele fica preso, né, às condições de trabalho, às diretrizes, às normas, e um pouco, vamos dizer assim, cauteloso na prática da farmácia clínica, para ele não sofrer nenhuma punição por um exercício ilegal fora da sua atividade, fora da sua prática. Bom, então o curso Prescrição Farmacêutica, como vocês sabem, nós temos uma legislação farmacêutica, né? O módulo 1, nós vamos falar sobre alguns aspectos, né? Primeiro sobre a prática da prescrição farmacêutica, a evolução, né? O contexto geral da atuação do farmacêutico clínico, e nós também vamos falar sobre como aplicar, como desenvolver a prática da atenção e da prescrição farmacêutica, a prática da consulta farmacêutica e da prescrição farmacêutica. São dois assuntos de grande importância, né? Hoje nós temos passado por momentos no mercado farmacêutico de muita mudança, onde as redes farmácias elas têm se associado a uma corporação, né? O tal do associativismo facilitando muitas vezes o trâmite comercial na compra, na venda, mas o principal, a farmácia como estabelecimento farmacêutico, como estabelecimento de saúde, né? Ainda não, no dia a dia a prática ainda está a desejar. E nós queremos fazer com que você, farmacêutico associado ao Grupo GV, a todas as farmácias associadas ao Grupo GV, nós queremos que você pratique a prescrição farmacêutica, que você pratique a consulta farmacêutica. Então vamos lá. Então, iniciando o módulo 1, nós temos a legislação farmacêutica. Eu gostaria que vocês anotassem, porque tudo que nós vamos falar em termos da prática da assistência farmacêutica, nós temos que ter um embasamento jurídico, né? Então, a legislação lhe concede o direito de nós farmacêuticos de praticarmos a consulta farmacêutica e mesmo, quando necessário, a prescrição farmacêutica, né? O farmacêutico ele era visto como um profissional de orientação. Apenas o farmacêutico era visto, até mesmo os conselhos de farmácia, e aqui sim vale a minha crítica, essa é uma visão pessoal minha, né? Uma visão pessoal minha. O conselho de farmácia tem se falado muito em orientação, só que o conselho de farmácia, né? O conselho de farmácia do Brasil, não só do estado de São Paulo, mas todos os conselhos de farmácia, eles têm que entender uma coisa, que toda profissão ela só reconhece o seu valor a partir do momento que o farmacêutico ou qualquer outra profissão atenda a uma necessidade da sociedade. As pessoas, muitas piadas, muitas brincadeiras com o profissional farmacêutico, justamente por causa do quê? Porque ele é um profissional de orientação e as pessoas buscam solução. A solução, muitas vezes,
vem através de uma orientação, muitas vezes. Porém, em muitos casos, apenas a orientação ela não dá um respaldo, ela não dá uma prática conclusiva para solucionar os meus problemas. Então o farmacêutico ele era visto como um profissional de orientação. Ele orienta sobre alimentação, ele orienta sobre a atividade física, ele orienta sobre o uso racional dos medicamentos, ele orienta sobre alguma variação dos exames clínicos, né? Exames biológicos, você faz o déficit capilar, nós realizamos a aferição da pressão arterial. Só que o profissional farmacêutico, para ele ter um respeito e ele ser inserido como um profissional de saúde, não é da maneira como vem sendo praticado no Brasil. Como que vem sendo praticado no Brasil? A cobrança, a fiscalização do profissional farmacêutico e as suas condições de trabalho pelo Conselho Regional de Farmácia. Só que o profissional farmacêutico, ele realmente, o conselho ele tem que fiscalizar, ele tem que cobrar a presença do profissional farmacêutico, só que o conselho ele tem que valorizar a profissão farmacêutica. E a valorização do profissional farmacêutico vem com a prática da atuação do farmacêutico clínico. Ele tem que ter uma atuação como um profissional da parte clínica. E a sua atuação começa quando ele assume uma responsabilidade. Tudo que envolve responsabilidade, né? Tudo que a pessoa assina um documento, ele acaba ficando responsável por aquele ato. Aquela assinatura daquela medicação, quando necessária, aquela intervenção terapêutica que o profissional farmacêutico ele faz, ele acaba assumindo esta responsabilidade. E as pessoas querem sim, as pessoas querem um profissional que tratem da saúde como um todo, dentro do seu âmbito, né, como profissional farmacêutico, não como médico, a nível de atenção primária à saúde, a nível de promover saúde, prevenir doenças, né? Muitas vezes, a necessidade da prescrição de um medicamento via farmacêutica, por um profissional farmacêutico, não médico, para que ele possa melhorar a sua qualidade de vida. Isso é fato. No Brasil nós temos, hoje no Brasil, uma epidemia da empurroterapia. É muito medicamento sendo indicado, né, por balconistas de farmácias, por profissionais leigos, né, e até mesmo por profissionais farmacêuticos, mas sem nenhum critério ético e de responsabilidade. Então, a prescrição farmacêutica ela vem para fazer com que o farmacêutico ele assuma essa responsabilidade por tudo aquilo que ele prescrever, né, e fazer com que esse profissional ele seja valorizado. Ele precisa ser valorizado. O profissional farmacêutico ele só vai ser valorizado quando ele atender a necessidade do seu paciente, do seu cliente. Aí sim ele vai ser valorizado. E é um tema muito discutido. Por quê? Porque hoje nós temos no Brasil aproximadamente 70 mil estabelecimentos farmacêuticos. É muita farmácia onde não se pratica o que em outros países de primeiro mundo se pratica, a lei do isolamento, né? O número mínimo de farmácias por habitante, segundo a Organização Mundial da Saúde, 10 mil pessoas por farmácia. Então nós temos alguns dados que em outros países, né, se pratica esse controle sobre a abertura de novas farmácias, sobre a prática da atuação do farmacêutico. Agora no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque no Brasil era visto a farmácia como um comércio, como um simples comércio, onde a maioria das farmácias e drogarias do país, elas estão nas mãos de proprietários não farmacêuticos. E a visão do proprietário não farmacêutico não é fazer com que a farmácia seja um estabelecimento de saúde. Nunca foi e nunca será. O empresário que atua no setor farmacêutico, que não é farmacêutico, ele só tem um objetivo. O objetivo dele é melhorar o faturamento da empresa, é obter maiores lucros reais através da sua farmácia, através da sua drogaria. Nós precisamos deixar claro que a farmácia é um estabelecimento de saúde.
E nós temos um marco agora, em 2014, com a publicação da Lei 13.021 de 2014. Esta legislação transforma a farmácia como um estabelecimento de saúde, né? Então nós temos a lei que transforma a farmácia num estabelecimento de saúde. Foi um marco, uma grande conquista para a classe farmacêutica, para o setor farmacêutico, né? Para o setor farmacêutico. Por quê? Porque é possível uma farmácia, uma drogaria, ela estar bem, vamos dizer assim, com uma saúde, né? A sua empresa está com uma saúde financeira legal, praticando a ética, a responsabilidade, o cuidado com o paciente. Tudo isso é possível e a empresa obtendo bons lucros. Isso é possível. Agora, para isso nós precisamos realmente que o setor farmacêutico cobre das autoridades. Aqui vai uma crítica à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde nós temos profissionais ainda desqualificados. Nós temos dentro da agência, que é um órgão regulatório que precisa melhorar no seu contexto em relação à prática, à cobrança, e atuar como um órgão regulatório, não um órgão de legislar. Legislar não é a Anvisa. Então nós precisamos fazer com que a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, junto com os municípios, as visas estaduais, municipais, façam uma integração do que realmente o profissional farmacêutico ele está habilitado e capacitado a exercer. Então, realmente, nós temos a publicação da resolução do Conselho Federal de Farmácia 586, do dia 29 de agosto de 2013, aonde regula a prescrição farmacêutica e das outras providências cabíveis ao profissional farmacêutico, bem como a consulta farmacêutica. E essa consulta farmacêutica é algo que tem que ser praticada com total critério, com total ética, com total responsabilidade, aonde o profissional farmacêutico ele faz a consulta farmacêutica e nunca ele vai fazer a consulta médica. A consulta farmacêutica ela é a nível de atenção primária, sempre voltado para a promoção de saúde, prevenção de doenças, e a nível de atenção primária para que realmente possa atender o paciente e muitas vezes melhorar o paciente, muitas vezes até mesmo encaminhar esse paciente ao médico, a um especialista, né? A uma determinada especialidade médica, que realmente o farmacêutico, através dos sinais, sintomas, o farmacêutico já tem a capacidade, tem a formação para avaliar o paciente do modo geral e verificar a complexidade, talvez, do problema que o paciente está relatando a ele no momento da consulta farmacêutica. Mas isso tudo só é possível a partir de uma regulamentação efetiva. Então nós farmacêuticos, nós empresários do setor farmacêutico, nós estamos unidos com um único objetivo. O objetivo é de realmente praticar a legislação, a resolução do Conselho Federal de Farmácia 586, que regula a prescrição farmacêutica, né? Nós temos a resolução a 585 também, que regula as atribuições clínicas dos farmacêuticos. Agora veja bem, nós temos um Conselho Regional, o Conselho Federal de Farmácia, que é uma autarquia federal, né? Representada, né, pela Constituição, como uma autarquia que tem os seus que regulamenta o exercício, os direitos, os deveres dessa profissão no país Brasil. E nós temos uma publicação que dá direito o farmacêutico à prescrição, que dá direito o farmacêutico de atuar na área clínica, dá direito para o farmacêutico de solicitar exames quando necessário. Só que a prática da prescrição fica praticamente impossibilitada nos meios do presente momento até a data de hoje, aonde nós temos o que? Para funcionar um consultório farmacêutico, igual a legislação fala sobre o consultório farmacêutico, na própria resolução 586 do Conselho, que fala sobre a prescrição farmacêutica, nós temos o artigo 6, né? O artigo 6, o farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exige a prescrição médica. No artigo 5º, fala que o farmacêutico ele possa prescrever, que é direito dele, prescrever medicamentos isentos de prescrição. Ok, é o que é publicado, é o que é divulgado. Eu já vi o presidente do conselho, de vários conselhos de farmácia, do Conselho Federal,
publicar e falar sobre o artigo 5º. O artigo 5º, que é sobre a prescrição farmacêutica dos medicamentos isentos de prescrição. Ok, mas, e falando nisso, nós temos que atualizar, porque nós temos uma resolução lá de 2003, né, a 138, que fala sobre os medicamentos isentos de prescrição. Então precisa ter uma atualização dos medicamentos isentos de prescrição. Cada hora um laboratório no país coloca esse medicamento sob prescrição, e conforme o seu interesse comercial por mídia, por lobby junto à classe médica, muitas vezes o laboratório coloca venda sob prescrição médica. Se ele vai querer trabalhar no varejo, nas farmácias, ele coloca que é isento. Se ele tem a intenção de trabalhar com a classe médica, com os propagandistas, ele coloca venda sob prescrição. Vocês perceberam isso? Isso acontece muito com fitoterápicos. É um absurdo isso, onde nós temos que regulamentar o que é de isento de prescrição médica, né? Realmente tem que ser isento de prescrição médica, e o que é sob prescrição médica tem que ser sob prescrição médica. Então nós precisamos atualizar isso daí. Então não adianta falar isentos de prescrição. Aí vem a pergunta, primeira dificuldade: quais são os medicamentos isentos de prescrição? Eu sei que nós temos a RDC 138 de 2003, que fala sobre medicamentos isentos de prescrição médica, mas ali nós verificamos uma série de necessidade de uma avaliação e de uma atualização de 2003. Nós estamos em 2015, nós precisamos fazer com que os medicamentos isentos de prescrição eles sejam avaliados segundo os critérios clínicos, toxicológicos e segundo a nova legislação hoje, né? Aqui no Brasil, que é a prescrição farmacêutica, o que o farmacêutico ele possa prescrever os medicamentos isentos de prescrição. Eu sei da dificuldade, eu sei da conquista, aonde o próprio Conselho de Medicina tem debatido contra, né? Aonde profissionais representados pelo Conselho de Medicina veio falar, e uma coisa assim totalmente, eu acho que eles foram infelizes de falar sobre, se manifestar contra. Por quê? Porque a própria população, a própria sociedade vai à farmácia, se automedica, pega a medicação, toma, usa sem nenhum problema. Agora, qual é o problema de você regulamentar isso daí? Talvez seja tipo assim, uma dificuldade maior para o paciente se automedicar. É uma coisa que vem a proteger a saúde, o bem-estar da sociedade como um todo. Agora, nós não podemos ficar olhando para o nosso umbigo e defendendo apenas a nossa classe, né? A classe médica. Não. Médicos, vocês são profissionais. Só existe, eu sempre falo que só existe dois profissionais na área da saúde. Só existe duas áreas, só existe duas profissões na área da saúde. Eu sempre brinco que existe duas grandes áreas. Existe o médico e existe os outros profissionais de saúde. Por quê? Porque o médico ele é o profissional que ele estuda como um todo, a essência, a saúde, né, do paciente como um todo. Os outros profissionais da área da saúde, assim como nós farmacêuticos, né, nós temos algumas limitações no âmbito farmacêutico. São algumas ponderações, algumas normas de atuação, algumas legislações. O único profissional para diagnosticar é o que? Profissional médico. Então o farmacêutico não está habilitado em diagnosticar, né? É somente o profissional médico. Então nós temos outros profissionais que contribuem, né, como um todo para o bem-estar, para a qualidade de vida. Assim nós temos o nutricionista, nós temos o fisioterapeuta, nós temos o psicólogo, vários profissionais que atuam na área da saúde, mas o profissional médico é indiscutível isso daí. Agora, nós queremos que o médico ele respeite os profissionais. Os médicos respeitem nós farmacêuticos. Nós estamos para ajudar, nós estamos para somar, nós não estamos para dividir. Agora, abre a guarda, recebe os farmacêuticos, nós farmacêuticos, como profissionais da saúde que vão somar, principalmente aos cuidados farmacoterapêuticos, que é uma área de estudo, é uma área de formação do profissional farmacêutico. Como que pode um médico em rede nacional, né? Como que pode um médico ser contra uma legislação que vai cobrar do próprio farmacêutico,
que vai cobrar do próprio farmacêutico uma responsabilidade pela prática da prescrição farmacêutica, onde qualquer medicamento hoje, por lei, no Brasil, preste atenção nisso, qualquer medicamento registrado no Ministério da Saúde, lá começa com o número 1, qualquer medicamento, ele só pode ser vendido com receita, ou é uma receita médica, odontológica, quando o caso, né? Receita, um medicamento veterinário, receitado por um médico veterinário, mas qualquer medicamento agora só pode ser vendido sobre prescrição ou médica ou farmacêutica, mesmo os medicamentos registrados como isento de prescrição, ele não é isento de reações adversas, precisa de um profissional. Agora, eu pergunto para você, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem condições para praticar a fiscalização e cobrar das farmácias de todo o Brasil quase que 70 mil, acho que já passou, se não me engano, a última fonte aqui, o pessoal está falando aqui para mim que já passou de 70 mil farmácias e drogarias, então 20 mil só de farmácias de manipulação. O setor magistral, você vê como que vem crescendo o setor magistral. E vem crescendo justamente com essa necessidade, onde o farmacêutico ele vem sendo inserido na sociedade, onde o farmacêutico magistral ele atua como um profissional clínico. Mas por que ele atua como um profissional clínico? Por que o Conselho de Farmácia, a nível Brasil, não está visualizando isso? O farmacêutico ele é visto sim no setor magistral como um farmacêutico, como um profissional que atua na área clínica, aonde ele já faz o consultório farmacêutico, aonde às vezes ele já faz a sua atenção farmacêutica, a sua indicação. Agora não, agora nós temos uma legislação, porém falha, nós temos uma legislação porém ineficaz. Por que ela é ineficaz? Ela é ineficaz por quê? Porque ela não dá um amparo legal. O profissional farmacêutico para atuar num consultório farmacêutico, porque muitos anos se passaram, né? O conselho de farmácia, junto com os representantes da classe farmacêutica, nunca chegaram, olha, moçada, o negócio é o seguinte, ou o farmacêutico é um profissional que deixa esse negócio de assistência farmacêutica, aí evolui um pouquinho para atenção farmacêutica, e aí vai da indicação, da automedicação com responsabilidade. Para com isso, é prescrição farmacêutica e consulta farmacêutica. Não, em 2009, a Anvisa, a RDC 44 de 2009, publicou, né, a legislação para pessoa jurídica, e é o que ainda está valendo, porque nós não temos uma outra legislação publicada pela Anvisa que regulamenta a prática da prescrição farmacêutica. Como que o farmacêutico vai prescrever, como que o farmacêutico vai atuar na área clínica, sendo que as farmácias e drogarias, perante a Anvisa, não tem ainda uma legislação que regulamenta o exercício de um consultório farmacêutico em farmácias e drogarias. Onde você quer? Aonde o governo, o Ministério Público, aonde a Anvisa quer que o profissional farmacêutico, regulamentado pela legislação que regulamenta o exercício da atividade farmacêutica, Conselho Federal de Farmácia, que é uma autarquia, publica, delega, outorga uma legislação, uma lei federal, pelo Conselho Federal, né, do Conselho Federal, né, não é lei federal, é o Conselho Federal publicando uma legislação autorizando a prática da prescrição farmacêutica, sendo que ainda no país não temos um órgão que vai fiscalizar a prática, além do Conselho de Farmácia. O próprio Conselho de Farmácia tem que ter uma atualização para a fiscalização agora das farmácias e drogarias. Não, agora tem que fiscalizar os consultórios farmacêuticos, porque aqui fala que o consultório farmacêutico, não sei se vocês prestaram atenção aqui na página 5, na publicação da resolução do Conselho Federal de Farmácia 586, fala que o que é consultório farmacêutico? Lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares e cuidadores, onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica. É algo privativo, é
é semelhante a uma consulta médica. Pode, nos moldes farmacêuticos, pode funcionar de modo autônomo. Você pode abrir um consultório farmacêutico e você atuar como profissional farmacêutico, prescrevendo medicamentos isentos de prescrição. São vários. Você pode atuar na área da fitoterapia, você pode prescrever oligoelementos, fibras, cereais, aminoácidos, né? Minerais, vitaminas, atuar na parte da nutrologia, da ortomolecular. É uma área bem extensa. Na área da fitoterapia, né? Estudar uma maior quantidade de plantas medicinais, fazer uma especialização, fazer um curso e praticar a fitoterapia, e até mesmo prescrever os medicamentos isentos de prescrição, no qual nós temos que atualizar ainda a última publicação, que foi em 2003. Então isso tudo precisa melhorar. Agora, para mim exercer isso aqui, se você for hoje você farmacêutico a nível Brasil que está me assistindo hoje, né? Se você for na sua vigilância, para você abrir um consultório farmacêutico, vamos supor, você chega lá para abrir um consultório farmacêutico, e você vai até como que eu faço? Já me perguntaram, professor, como que eu faço para abrir um consultório farmacêutico? Para você abrir um consultório farmacêutico, você é regulamentado, é fiscalizado. Por quem que é fiscalizado, né? Então nós precisamos pagar impostos, recolher impostos, né? A junta comercial ainda não está atualizado ainda esta atividade, não tem o KNAI. Qual que é o KNAI para a prática do consultório farmacêutico no Brasil? Então vocês líderes, vocês autoridades, representantes da classe farmacêutica, por conselhos, pelo próprio Conselho Federal de Farmácia, você tem que ter noção disso. Vocês têm que saber que antes de publicar uma legislação, nós precisamos regulamentar num todo, desde a parte tributária, desde a parte sanitária até a parte técnica. A parte técnica, a formação, o próprio Conselho de Farmácia faz, mas nós precisamos regulamentar isso daí. Para a Receita Federal, qual que é o KNAI? KNAI, Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então muitas vezes eu acredito que a maioria de vocês que estão me assistindo, vocês farmacêuticos, ficam decepcionados, tristes, né? Decepcionados não, jamais, tristes, porque eu acredito que ser farmacêutico no Brasil é algo, eu estou quase para falar para você que é um chamado mesmo, é uma vocação. Porque aqueles que não têm essa vocação vai fazer medicina, vai fazer qualquer outro curso, porque realmente é uma área que precisa de profissionais qualificados. Nós precisamos ser bem representados. Por isso que quando tiver votação no conselho, né, essa turma que está no conselho tem que mudar. Por quê? Porque nós precisamos de profissionais que regulamentem o exercício, aonde propaga o que não está sendo propagado. Já saiu essa legislação de prescrição farmacêutica, a sociedade não conhece, as farmácias do Brasil não estão praticando, a legislação é ineficaz. Por quê? Porque não existe um KNAI para a prática da atividade farmacêutica. Se você for na vigilância sanitária do seu município, você chega lá, eu quero abrir um consultório médico. Ah tá, você é médico? Cadê sua carteirinha? Traz seu conselho, traz o registro, o endereço, papapá. Vai lá você falar que você vai abrir um consultório farmacêutico. Um vai olhar para a cara do outro e vai falar assim, como? Como? Consultório farmacêutico? Já se passou um ano e a legislação, o conselho e as entidades, todas as entidades que representam o conselho, que representam a classe farmacêutica, não foi a público, né? E não tem uma divulgação. Publicar a legislação, né, muitos conselhos, principalmente o Conselho de Medicina, se demonstrou, né, contrário à publicação, a publicação do Conselho Federal. Só que a publicação do Conselho Federal ela é ineficaz. Por quê? Porque não tem como farmacêutico. Agora, claro que tem, claro que tem. Tem um colega nosso que é farmacêutico e que ele falou que ele queria abrir um consultório farmacêutico, né? Eu posso até trazer depois o resultado disso, que eu não perguntei mais se ele fez o que eu falei que tinha que ser feito, né? Eu não dei sequência, mas ele falou que ele queria abrir um consultório farmacêutico, né?
se atualizar na farmacoterapia, nos princípios da farmacocinética, da farmacologia e da farmacoterapêutica. E junto nós estamos iniciando, é o módulo 1, nós estamos falando da parte jurídica, do histórico da farmácia, do profissional farmacêutico como prescritor. É algo novo, mas eu estou dizendo que realmente a dificuldade sua é a dificuldade do Brasil todo. Por quê? Porque a Anvisa não tem um cadastro, um registro, né, uma atualização do próprio site onde está lá consultório farmacêutico. Lá tem consultório médico, lá tem consultório veterinário, mas ainda não está atualizado o sistema. Eles vão atualizar quando? Então publicam uma lei e não atualizam os outros órgãos competentes para fiscalizar o exercício, a prática do consultório farmacêutico e da prescrição farmacêutica. E aí os conselhos e os conselheiros desse país, do Conselho Federal, dos conselhos regionais do país como um todo, né, passam uma tremenda dificuldade, uma tremenda perseguição, né, porque você acaba sendo humilhado pela sua postura. Esse farmacêutico ele foi humilhado, ele chegou aí na vigilância sanitária municipal de sua cidade, e quando ele falou assim, senhores, ele olhou assim para a pessoa e falou assim, senhores, eu sou farmacêutico, eu sou o fulano de tal, e eu gostaria de verificar o que tem que ser feito perante a vigilância sanitária para eu abrir o meu consultório. Consultório médico? Ele falou assim, não, consultório farmacêutico. Não. Aí um olhou para a cara do outro assim, como assim? É consultório farmacêutico. Não, mas farmacêutico? Nunca escutei falar isso. E isso já se passaram um ano. Um ano e ninguém sabe de nada. Ninguém se manifesta ao contrário, ninguém sabe de nada. E aí ele falou, não, eu vou ver junto com a Secretaria de Saúde, o chefe da vigilância, eu vou entrar em contato com o nosso secretário aqui, porque nós não sabemos qual que é o KNAI. Qual que é o KNAI? Não sei, também não sabe, eu também não sei. Você sabe qual que é o KNAI? Se você souber qual é o KNAI, você está incumbido, você farmacêutico associado ao grupo GV, por favor, fala para nós qual é o KNAI para a atuação da atividade econômica de um consultório farmacêutico, né? Nós não sabemos ainda qual é, né? Até mesmo na própria farmácia, né? Na própria farmácia vai ser preciso de um KNAI para estabelecer critérios de um consultório farmacêutico. As farmácias que vão ter um consultório farmacêutico realmente tem que ter um KNAI igual, por exemplo, você tem um KNAI lá, o 47.717.02, que é o comércio para registro de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas. Sim ou não? Se não me falha a memória, é isso aí. Agora você quer ter homeopatia, você quer ter produtos de higiene pessoal, aí você vai agregando outros KNAIs. Sim ou não? Então, para a prática da consulta farmacêutica também, na própria farmácia, neste mesmo CNPJ, né? Então agora, aí tem que ter também a necessidade, verificar a necessidade, né? O pessoal está perguntando para mim aqui agora, pode cobrar, né? Posso ser remunerado eu posso cobrar do paciente? Claro que você pode, aliás, você deve cobrar a consulta farmacêutica, você pode e deve cobrar a consulta farmacêutica, apesar que não se fala, né? Não está no modo claro, isso ainda, isso precisa ser, né, uma coisa mais objetiva, né? Aí você pega lá na Lei Federal 5.991 de 73 que o farmacêutico, para que atua na área com ética, ele tem que cobrar pelos serviços farmacêuticos. Então você deve cobrar pelos serviços farmacêuticos. Se você não cobrar, você poderia sofrer uma atuação, né? Você pode sofrer uma atuação pelo conselho porque você não está cobrando os serviços farmacêuticos, a consulta farmacêutica. Então realmente é uma coisa, tá difícil realmente, né? Mas nós estamos aqui, nós estamos lutando. E aí o conselho com o farmacêutico, ele é um profissional de saúde, ok? O farmacêutico é um profissional de saúde. Existe uma legislação, existe uma constituição que o farmacêutico ele não é só julgado pela sua profissão, ele é julgado pela Constituição Federal que regulamenta, né, a organização, a ordem e o progresso do país. Então, na Constituição Federal, o farmacêutico ele responde por todos os seus atos, mas nós temos que cobrar então das autoridades que representam a classe farmacêutica
para que nós possamos praticar a consulta, né? Mas e quem já quer praticar? Eu posso praticar? Claro, nós estamos aqui, nós vamos iniciar um curso para a prática da consulta farmacêutica. Nós vamos iniciar um curso, né? Nós já iniciamos o curso, que é o módulo 1, nós estamos falando sobre atribuições jurídicas, competências, formação do farmacêutico. Então é isso que nós estamos falando aqui hoje, o módulo 1. Este módulo é o módulo que nós abrimos para falar um pouquinho sobre como se aplica a prescrição farmacêutica. Então, você quer abrir um consultório farmacêutico na vigilância sanitária, na própria farmácia, você quer abrir um consultório farmacêutico fora da sua farmácia, você pode abrir, tá? Então vamos lá, o que eu faço? Você vai até o conselho de farmácia, você vai até a vigilância sanitária, você vai até o conselho e você comunica ao conselho de farmácia e você comunica o conselho, a vigilância sanitária do seu município que você vai abrir um consultório farmacêutico. Então, regra número 1, eu estou falando um passo como praticar a prescrição farmacêutica e a consulta farmacêutica, ok? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, eu sou farmacêutico e quero praticar a prescrição. Vou fazer um curso agora, no módulo 2 em diante, começa a farmacoterapia. As doenças, os sintomas, os sinais clínicos, através de uma semiologia que nós iremos ministrar aqui para vocês, certo? Para todas as patologias, e nós queremos que vocês sejam profissionais da área clínica. Nós queremos fazer a diferença. Você, a sua farmácia, você farmacêutico, vai fazer a diferença como profissional. A farmácia de manipulação é um modelo do que o farmacêutico ele é capaz de fazer para o bem, para a sociedade, para a qualidade de vida da sociedade. O farmacêutico magistral está de parabéns, porque realmente ele fez a diferença, ele fez a mudança nesse país. O farmacêutico magistral, onde o farmacêutico ele é o elo do médico, do paciente, ele prescreve, ele fala das interações, passando por todas as situações difíceis, sendo acusado disso, sendo acusado daquilo. Quem é ele? Ele não é médico, ele não é doutor, ele não é ortopedista, né? Uma vez ligaram um ortopedista para mim, porque eu passei uma cartilagem, o paciente melhorou e o doutor, né, um médico, um ortopedista ligou me ameaçando: você está exercendo a medicina, isso é ilegal. Eu falei: não, eu sou farmacêutico, doutor, eu sou farmacêutico formado e eu tenho formação, e você me respeita, você não pode me acusar de uma coisa que você não tem prova. Então eu sou farmacêutico e pratico a farmácia clínica, aquilo que ninguém faz. O farmacêutico não faz porque realmente é difícil fazer a farmácia clínica, é difícil, mas o farmacêutico magistral, aos trancos e barrancos, com muitas dificuldades, com muitos fatores, com muitas adversidades, o profissional farmacêutico ele conseguiu fazer, o farmacêutico magistral, a farmácia de manipulação conseguiu praticar, né? Hoje as pessoas vão às vezes chamam até de doutor, né? Com respeito, né? O farmacêutico também, a maioria se comporta como um farmacêutico, a maioria é uma somatória. O farmacêutico magistral ele é mais bem preparado, sim ou não? Eu estou mentindo? Normalmente o farmacêutico magistral faz cursos, o farmacêutico magistral ele tem leituras, participa de congressos, né? O farmacêutico magistral participa mais da interação da classe como um todo, das normativas, das pesquisas. O farmacêutico magistral ele tem uma relação. O farmacêutico magistral ele interage mais com a sociedade. Então tudo tem um porquê. Por que o setor magistral começou a se diferenciar, a se destacar na farmácia, na área clínica? A farmácia magistral, 95% para mais. Os proprietários das farmácias magistrais são farmacêuticos, eles têm interesse em ganhar sim dinheiro, porque não vamos ser hipócritas, porque quando o farmacêutico, quando o médico, quando o dentista abre o seu consultório, abre a sua empresa, o farmacêutico abre uma empresa, uma farmácia magistral, ele tem um objetivo sim, obter lucros, mas acima de obter lucros, fazer bem, praticar a farmácia com ética, com responsabilidade e muitas vezes curar. Quando não curar, melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Sim ou não? Essa é
é uma filosofia do farmacêutico. Ele tem que atuar pensando na qualidade de vida. Bom, aí nós temos então essa dificuldade, então nós não temos um KNAI. Então, você vai abrir o seu consultório, você vai abrir seu consultório farmacêutico, nós podemos enviar um comunicado junto à vigilância sanitária do seu município, né? Você manda um comunicado para a vigilância sanitária do seu município, que você vai abrir, né, dentro da sua farmácia ou no local desejado um consultório farmacêutico. E você solicita quais são os documentos necessários, né, para que o seu consultório possa funcionar de uma maneira adequada às normas sanitárias. Pronto. É só isso que nós temos que fazer. Só isso. No caso desse farmacêutico, eu não sei se ele está me assistindo ou não, mas nós temos que tomar esse cuidado. E manda para o próprio Conselho de Farmácia também essa regulamentação, essa solicitação para a abertura do seu consultório farmacêutico. Aliás, os próprios fiscais de farmácia, do Conselho de Farmácia, eles têm que fazer cursos. Eles têm que fazer cursos, por quê? Porque eles mesmos, eu conversei já com vários fiscais, e eles têm comentado sim, que é melhor você não fazer a farmácia clínica, você não praticar a prescrição farmacêutica, porque você vai sair fora da sua área e você pode sofrer punições pelo próprio Conselho de Farmácia. Olha a barbaridade, o terrorismo, né? Porque o farmacêutico ele está com medo, né? Ele está com medo, ele está com uma ansiedade, porque realmente, será que eu posso, será que eu não posso? Mas eu falo para você, farmacêutico, você pode praticar a prescrição farmacêutica, você pode abrir o seu consultório. Agora, muitos farmacêuticos, colegas nossos, associados ao grupo GV, já estão praticando a farmácia clínica, fazendo a sua consulta farmacêutica, prescrevendo os seus medicamentos. Nós fizemos até um modelo de prescrição farmacêutica nos moldes da legislação. Então nós temos uma lei que regulamenta a prescrição farmacêutica e nós temos uma outra lei que regulamenta a atribuição clínica do profissional farmacêutico. E eu pergunto para você, por que o conselho e as entidades, que as autoridades farmacêuticas não vão na mídia e falam do artigo 6? Qual que é o artigo? Porque o artigo 5º é do isento de prescrição, né? Qual que é o artigo 6? O artigo 6 fala claramente que o farmacêutico, em algumas situações, ele pode até prescrever os medicamentos sob prescrição médica. E ninguém fala sobre isso. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. O farmacêutico, artigo 6, ó. O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, desde que, aí tem alguns critérios, mas tem que ser falado isso daqui, né? Por que ninguém fala sobre isso daqui? Qual que é o problema de falar sobre isso daqui? Vai sofrer porque foi publicado no Diário Oficial, é uma coisa de domínio público, o próprio conselho publicou. Olha, ó, desde que condicionada a existência de diagnóstico prévio, desde que o paciente seja diagnosticado, né, e apenas quando estiver previsto, né, em programas, protocolos, né, farmacopeias, ok? Bom, eles falam em protocolos, é engraçado, protocolos, diretrizes ou normas técnicas. É tão engraçado porque nós trabalhamos com consultoria para a área médica, né, para hospitais, clínicas. E dentro de hospitais se fala muito nesse treco aqui, ó, nesse negócio aqui, ó, chamado protocolos e diretrizes. Protocolos e diretrizes, né? E nós chamamos de guidelines, protocolos clínicos. Realmente precisa de protocolo, mas olha, você vai nos hospitais do Brasil todo, né, e eles não praticam o tal dito chamado protocolo e diretrizes. Protocolo e diretriz seria como um procedimento, como um bloco para a farmácia magistral. Mas na área da saúde, vamos transformar agora para a clínica. O paciente chega no hospital. Bom, só para dar um exemplo para vocês como que é protocolo. E tem os guidelines. O paciente chega com uma história mais ou menos assim. Paciente, fortes dores no peito, a dor ocorre com enformigamento, a dor ela começou há uns 10 minutos,
A pessoa está com náusea, com vômito, o paciente é hipertenso, ponto. Bom, suspeita de um infarto. Então o médico foi lá, olha, eu acho que possivelmente você está infartando, ou pelo menos uma angina pectoris. Fortes dores, muita dor, fortes dores. Então vai lá, faz lá as enzimas, não é verdade? Faz lá, faz um eletro, certo? E aí constata lá que o paciente ele sofreu infarto. E aí esse paciente já é acometido, já é recolhido, já fica em observação, já é internado, né? E esse paciente, aí chega na UTI, esse paciente realmente precisa de uma UTI. Aí lá na UTI, bom, o que nós vamos fazer com esse paciente? Aí tem protocolo clínico. Não tem protocolo? Tem o médico A, B ou C. O médico C fala, bom, nós vamos dar um fibrinolítico, depois nós vamos dar um antihipertensivo e depois nós vamos dar um antiagregante plaquetário. Então é a conduta do médico C. O médico B fala, não. Primeiro eu vou dar um antiagregante plaquetário, depois eu vou dar um antihipertensivo e depois eu vou dar um fibrinolítico. O médico A fala, não, vocês estão errados. Primeiro eu vou dar um antihipertensivo, depois eu vou dar um fibrinolítico e por último eu vou dar um antiagregante plaquetário. Aí resolveu fazer o que é protocolo clínico. Qual é o método correto? O que é correto? Qual é o correto? Então, são os protocolos clínicos. Paciente com infarto agudo, miocárdio, que se sente assim, chamados guidelines, os guidelines, escreve guideline, protocolos clínicos, diretrizes. Legal, só que realmente as ciências da saúde não é uma ciência exata. O segundo protocolo nós temos que, vamos supor um exemplo, né? O protocolo indica que o paciente primeiro tem que tomar o fibrinolítico, depois o antihipertensivo. Aí o médico não atua dessa maneira, ele inverte lá, ele muda. Aí ele fala, não, mas eu mudei por quê? Porque o paciente ele apresenta uma insuficiência renal, tal medicação vai haver um comprometimento maior, nós não podemos administrar tal medicamento dessa maneira, porque o paciente pode sofrer um agravo e Isso significa que realmente não tem como fazer, né? Não tem algo que substitua a presença do médico para diagnosticar e para tratar o paciente. Nós precisamos o que? Realmente, e assim é a área do farmacêutico. Realmente os protocolos e as diretrizes, elas são muito relativas, né? Isso aqui é muito relativo. Tanto é que no próprio hospital, né, você quer mais falar de uma recuperação da saúde de um paciente dentro de um hospital? Realmente, se o paciente está dentro do hospital internado é porque a chiripoca está piando, ele está precisando dos cuidados maiores. Então, ele precisa realmente do monitoramento. Agora, lá dentro do hospital, o protocolo, por não ser uma ciência exata, né, pode ter vários viés. Os viés da vida estão aí. Não, calma aí, não. Mas eu fiz isso por quê? Porque o paciente ele sofreu uma pancreatite no mês passado. Um exemplo, né? Esse paciente aqui ele só tem um rim. Esse paciente aqui ele tem uma ablação coronária. Ele tem uma alteração cardíaca. Ele tem um colesterol elevadíssimo. Então, enfim, o médico, ele vai atuar segundo o protocolo, mas segundo as condições clínicas do paciente. E nós farmacêuticos? Eu estou na lei, hein? Tá entendendo? Então, vamos lá. O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, desde que condicionada a existência de diagnóstico prévio. Então, tem diagnóstico prévio? Tem, realmente. Eu não tenho como medicar um paciente, né? Eu não tenho como não tem como prescrever um medicamento. Um exemplo para vocês entenderem, prescrever um medicamento antihipertensivo. Por quê? Porque eu não sei qual é o problema do paciente, a causa da pressão arterial, né? Se é de origem primária, se é de origem secundária, né? Se for de origem primária, provavelmente está relacionado a um problema cardíaco, a um problema renal, normalmente cardíaco ou renal, ok? Ou se é de origem secundária, idiopática, sem uma causa definida, uma alteração, uma anomalia do endotélio capilar, né? Que tem uns espasmos do endotélio, tem os vasos contraídos e faz com que a pressão tende a aumentar. Se os receptores, né?
Se os baroreceptores, os pressoceptores das carótidas e da aorta, que faz o controle, né, que faz o feedback da pressão, que aumenta, diminui. Então, eu não sei qual é a causa. Às vezes eu vou passar, por exemplo, vamos lá, vamos fazer um exemplo prático. Nós somos farmacêuticos, vocês são farmacêuticos, vocês são profissionais formados, vocês têm formação. Eu tenho que assumir o meu posto. Qual é o meu posto? Eu sou formado, eu fiz curso, não sei tudo. Eu estou estudando, mas ninguém sabe tudo. Quem sabe tudo tira a primeira pedra. Então nós estamos estudando aqui. Então o paciente está com a pressão arterial elevada. E eu não posso, muitas vezes, já medicar. O que eu vou passar de medicamento? Chega algum paciente com pressão alta no seu hormônio. Como que você vai medicar esse paciente sem saber realmente, né, o que é que está acontecendo com esse paciente, se ele é um hipertenso ou se ele está hipertenso? A dúvida já começa aí, né? O grande problema já começa aí. Vamos supor que você passa lá um antihipertensivo bloqueador, né, dos receptores beta-adrenérgicos, né, um antagonista beta-adrenérgico. Você passa lá um propanolol, um atenolol, um bisoprolol, um metoprolol, um medicamento, né, que bloqueia. Você vai diminuir o débito cardíaco e vai diminuir a pressão arterial. Agora, esse paciente ele já tem uma ICC, ele já tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ele já tem uma bradicardia de grau relevante, e você me passa um bloqueador, você pode causar uma insuficiência respiratória, uma insuficiência cardíaca, e você pode promover uma embolia pulmonar e matar o paciente. Então, realmente, nós sabemos, então nós queremos dizer para a classe médica que nós temos, claro, que todo profissional tem o bom e tem o ruim. O problema é a gente nivelar por baixo, né? Tem um médico, como eu falei para você, ele é a base da medicina. Ele atua como um todo no paciente, né? Ele tem informação para diagnosticar as doenças que o paciente apresenta. Tem semiologia clínica, ele tem propedêutica, né? Agora, nós farmacêuticos, mas assim como tem um bom médico, tem um médico açougueiro, tem um médico que realmente ele não tem formação humanista, ele não tem formação científica, acadêmica, não tem responsabilidade, não tem comprometimento com a vida humana. Isso existe também, não é verdade? Sim ou não? Então nós temos que colocar, porque se eu for falar que eu conheço farmacêuticos que dá vergonha, né? Vergonha. Realmente ele não conhece farmacologia, ele não conhece farmacoterapia, aí você vai para a patologia, ele não conhece, aí você vai para a farmacotécnica, ele também não conhece, você vai para a química farmacêutica, por que o carbono faz 4 ligações, ele não conhece. Então eu não sei que faculdade, como ele se formou, mas acontece também, isso existe em todas as áreas, tem o bom e tem o ruim. Então nós estamos falando de profissionais bons, médico bom, farmacêutico bom. Então o farmacêutico bom, ele vai saber que ele não pode prescrever um antagonista, porque às vezes esse paciente, ele tem essa formação, ele sabe disso, precisa de um cardiologista, né? Isso está acontecendo com frequência. Então ele vai na anamnese, né? Na anamnese ele vai verificar o que está acontecendo com o paciente, se isso vem com uma certa frequência, realmente o paciente está infartando, ele mesmo vai falar, ó, liga para a ambulância, liga para o 90, vamos colocar esse paciente, porque o paciente está infartando aqui na farmácia, aqui no consultório farmacêutico, né? Então poderá prever medicamentos cuja dispensação exige a prescrição médica, desde que condicionada à existência de diagnóstico prévio. Então, se o paciente já vem diagnosticado uma hipertensão arterial, né, e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde. Olha o que está falando ali aqui, ó. Eu estou mastigando para vocês. No âmbito de instituições de saúde. Aí nós contemplamos, né? Então realmente a farmácia até então não era uma instituição de saúde. Hoje, anote aí, então muitos farmacêuticos perguntaram para mim, esse negócio, o que mudou com a lei publicada agora no final do ano passado, a lei 13.021? O que mudou com essa lei federal? A lei 13.021 mudou, porque a farmácia não é mais um estabelecimento comercial, é um estabelecimento de saúde, é uma instituição de saúde. Uma instituição de saúde. Aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde. Então a farmácia é o caso agora, com a publicação dessa lei. Isso aqui mudou tudo, o farmacêutico não sabe disso. Muitas vezes o próprio conselho, o departamento jurídico, nós temos que estudar
né? A legislação, o português, cada letra, cada palavra que está na lei, ou então essa lei não funciona, ou então muda. Nós temos que mudar então a resolução do Conselho Federal de Farmácia, porque está aqui, ó, no artigo 6, né? Aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde, ou quando da formalização de acordos, ou até de colaboração com outros prescritores, né? Ou instituições de saúde. Então, às vezes, vamos supor, a minha esposa ela é médica, ela quer prescrever um medicamento, ela liga, o paciente vem aqui na clínica, né? E eu estou na clínica dela, ela não sabe, eu vou lá e passo lá um medicamento sob prescrição médica, né? E isso já existe em outros países, a transcrição da enfermagem, né? Outros profissionais que já fazem isso. Agora, quando fala do farmacêutico, meu amigo, aí realmente tem uma dificuldade maior, né? Tem uma dificuldade maior porque realmente nós estamos falando de grande faturamento. A indústria farmacêutica, ela fatura hoje, né? Aliás, o único setor que faturou, que deu saldo positivo, que o PIB foi positivo, o único, em março foi o que? Foi o setor farmacêutico, né? O país em crise e o setor farmacêutico teve um crescimento de 3,8%, quase 4%. Você tem noção de um negócio desse? É de admirar, né? O setor farmacêutico vai muito bem, obrigado, com toda a crise, né? Com toda a crise. Agora, então as indústrias lá de fora, eles estão de olho no mercado nacional. E o interesse deles não é regulamentar a saúde, a organização, a ordem. Não, o negócio deles é vender remédio, se vai sarar, vai, se vai matar ou não vai. A grande maioria, o interesse é mercado. O negócio é faturamento. Mas nós temos aqui condições de praticar a consulta farmacêutica, né, e a prescrição farmacêutica. Então, realmente o artigo 6, nós temos o direito de prescrever. Agora aqui continua, ó, o inciso 1º, para o exercício deste ato será exigido pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição o reconhecimento de título de especialista ou de especialista profissional farmacêutico na área clínica. Então, você precisa fazer um curso de farmácia clínica para você poder prescrever os medicamentos sob prescrição médica segundo esses critérios aqui: diagnóstico prévio, instituição de saúde, mas até os medicamentos sob prescrição. Eu tenho falado no início do ano e até no ano passado, nós falamos muito sobre planejamento estratégico em marketing farmacêutico. Uma das ferramentas do planejamento estratégico em marketing farmacêutico, eu falei do consultório farmacêutico e da prescrição farmacêutica, porque aí a sociedade, né, quando você passa uma medicação, quando você passa um fitoterápico, quando você passa algumas vitaminas, minerais, oligoelementos, fibras, aminoácidos, quando você passa e você coloca lá Dr. Gilberto Ruela, ele começa a olhar isso aí com bons olhos, fala, eu fui lá, ele chega, né, ele toma medicação, manipula a medicação, compra na drogaria e fica lá a receita. Isso aqui é uma receita, essa receita aqui ela tem, é impressionante isso daqui, quando você documenta numa receita, né? A mulher, isso foi para o marido, a mulher chega, pega a receita, você foi lá no doutor? Não, eu fui lá no doutor, mas foi o doutor Gilberto, lá o farmacêutico, ele passou toda a orientação e prescreveu isso para mim. Mas ele é médico? Não, ele é farmacêutico. Então o farmacêutico ele começa a ganhar um espaço na área clínica quando ele deixa de ser um profissional de orientação e ele passa a ser um profissional de atuação. E para ser um profissional de atuação, ele tem que receitar, ele tem que documentar. Sem a documentação, sem o registro, não é possível. O marketing farmacêutico, nos últimos anos, ele vem voltado. Nunca teve tão bom para falar em marketing farmacêutico quando nós falamos em prescrição farmacêutica, em consulta farmacêutica, em atender a necessidade do seu paciente. Nunca teve tão bom. As pessoas buscam soluções. As pessoas entram aí na farmácia agora de manhã, nessa segunda-feira, buscando uma solução para o seu problema. Buscando muitas vezes um medicamento que já faça uso, no qual você farmacêutico pode intervir. Falar, olha minha senhora, meu senhor, eu
falo para você que essa medicação, o médico prescreveu para você, só que eu gostaria que você voltasse no médico, porque essa medicação não pode fazer uso por muito tempo, ou esse medicamento você pode fazer uso, mas é necessário você fazer um acompanhamento das funções renais. O médico passou para você lá um exemplo, o médico passou para você um inibidor da enzima conversor, o médico passou para você um bloqueador de angiotensina, né? Passou lá um losartan, né? Um valsartan, eu estou manipulando para você, mas eu gostaria que para a sua saúde, para o seu bem-estar, né? Você está muito bem, que você fizesse um acompanhamento das funções renais, que você, por gentileza, ou se você não quiser levar para o médico, pode trazer para mim, que eu sou farmacêutico e eu vou verificar se o seu exame está bom ou não está bom. Eu posso até solicitar um exame para você ver ureia e creatinina, para saber, porque nós sabemos que o bloqueador de angiotensina ele aumenta, né, o clearance renal, né, ele dificulta e faz com que a ureia aumente, né, o normal, se não me engano, até 40, vai para 60, 70, né, e isso não é em todos os pacientes, mas se você pegar na bula, né, se você estudar na farmacoterapia, aonde tem as reações adversas, o porquê, você verifica que realmente ele tem uma tendência a aumentar a ureia e a creatinina do paciente. Isso dificulta as funções renais. Então é muito importante que nós farmacêuticos, e aí você acha que o paciente vai sair daí como? Hoje as pessoas têm informação. Provavelmente ele virando as costas daí, ele vai pegar no carro dele e vai entrar no Google na casa dele e vai olhar lá, né? Losartan, funções renais, tal, e já vai falar no Google que realmente aumenta a creatinina, que aumenta a ureia, e aí ele vai lá no consultório do médico, ele vai questionar sobre aquele medicamento, e aí o que vai acontecer? Esse paciente ele vai voltar com você e você está adquirindo a confiança dele, né? Confiança não se compra, isso é treinamento do marketing. Confiança não se compra, confiança conquista. Então se você quer praticar a consulta farmacêutica, né, e abrir o seu consultório e colocar tudo isso daí, você envia uma solicitação, um requerimento. Solicito à autoridade sanitária para o funcionamento do meu consultório farmacêutico, o que eu preciso para eu praticar a consulta farmacêutica nas dependências da farmácia, tal, né, da drogaria tal, ou da minha farmácia, razão social tal, CNPJ tal, certo de vossa atenção, aguardo um retorno. É simples, né? Manda para a vigilância e manda para o conselho. Se eles não se manifestarem, ou se você for lá pessoalmente e falar, eu quero abrir um consultório farmacêutico, e a vigilância, ninguém der né? Mas faça isso por escrito, né? Tem que ser por escrito, né? E tem que protocolar na vigilância, você tem que pegar o protocolo. Por quê? Porque isso aqui adquire, né, uma defesa jurídica, né, de grande importância, onde você possa depois, caso a vigilância ou algum órgão, né, competente de fiscalização venha te fiscalizar, você está munido deste papel, mas eu solicitei o requerimento lá, até hoje já se passaram 60 dias, ninguém me deu um retorno, né? E segundo a minha empresa de assessoria e consultoria, segundo o próprio Conselho Federal de Farmácia, a resolução, que é uma autarquia federal, ele fala sobre prescrição farmacêutica, como tem que ser, no independente, privado, e papapá, e eu fiz segundo a lei federal que, mas aqui na farmácia você não pode, né? Você tem que fazer lá na rua. Nós estamos com o mesmo caso da pressão arterial. Lembra da pressão arterial que não podia ser feito nas farmácias, né? E na rua você pode pegar o paciente na calçada e aferir a pressão dele lá na calçada. Dentro da farmácia não podia. É mais ou menos a mesma situação. Nós estamos nessa situação. Você pode ter o consultório, mas ao mesmo tempo não tem uma regulamentação, né? Não tem o KNAI, né? Então o Conselho não atualizou, Vigilância não atualizou, Receita Federal não atualizou, ainda não foi cadastrado, né, uma atividade econômica ainda consultório farmacêutico. Até semana passada que eu sei não, tá? Então agora para frente provavelmente
Eu creio que agora, nesse semestre ainda, né, até junho, eu acredito que até o finalzinho de junho, nós já temos alguma legislação regulamentando, né, a parte sanitária, os órgãos, a parte tributária, o recolhimento de impostos. Porque veja bem, olha a dificuldade, né? Vai ser complexo o negócio. Só que tem que ter mobilização. Eu quero fazer a consulta farmacêutica, né? Eu sou funcionário, eu recebo um salário, eu vou fazer dentro da farmácia. Eu posso cobrar? Não posso? Vou cobrar? Esse dinheiro que eu cobrar, vou pagar imposto? De quanto que é o imposto? Vai recolher no simples estacionamento da farmácia? Então ainda não está regulamentado a parte tributária, né? Fica aqui um adendo, né? Para todos os órgãos competentes fazer isso daí. E para o conselho também, para a vigilância também. E aí, se você faz, né, isso da maneira correta, você notifica isso daí, você regulamenta isso daí, se a vigilância vir depois de fiscalizar e você colocou lá na sua farmácia, na sala, consultório farmacêutico, né, papapá, tal, e prescrição farmacêutica, e se a vigilância vai lá e fala para você arrancar, você fala, olha, tudo bem, então não posso, então me dá um papel aqui que eu não posso. Deu um papel, aí você pega o papel deles que não pode, ok? Isso a gente pode orientar vocês, né? Mas isso não acontece. Mas se caso acontecer, se a vigilância tomar essa medida, né, do seu município, aí você pega o papel dela que não pode, você pega o seu requerimento que você enviou à vigilância com a R, né? Ou é um protocolo, ou faz lá, ou protocola na hora da entrega, ok? Do requerimento, certo? E aí a gente pega mais a legislação do Conselho Federal, né, que é uma autarquia, leva isso e a gente faz um mandato de segurança. Um mandato de segurança para que, né, você possa praticar a consulta farmacêutica, o consultório farmacêutico, sem nenhuma, a prescrição farmacêutica sem nenhum problema. Mas vale aqui que a própria vigilância sanitária, né, a maioria dos municípios, né, dentro da farmácia não está tendo nenhum tipo de impedimento. Eu desconheço. Se tem aí, vocês me falam que até então não está tendo nenhum tipo de impedimento, né? Agora, fora, não, isso tem. Aí tem porque eles não sabem, não por mal vontade, é porque não tem lei que ampara, eles não sabem o que eles podem fazer, não tem lá como que eles vão liberar. Liberar o quê? Se não tem lá o CNAE, o ISS, como que vai cobrar o imposto dessa consulta, né? Porque o médico paga, recolhe. Então tem que ter o ISS para o consultório farmacêutico. Sim ou não? Não é verdade? Então, a prática da prescrição farmacêutica ela é diferente, ela tem que ser praticada com todo o respeito, com toda a ética, com toda a responsabilidade. Nós temos a Lei 13.021 que institui a farmácia como um estabelecimento de saúde. Nós temos a 586 que fala da prescrição e nós temos a 585 que fala das atribuições clínicas. Com base nisso daqui, juridicamente você está totalmente amparado, eu não tenho dúvidas sobre isso daí, né? Agora, do ponto de vista se é viável, né? Do ponto de vista de viabilidade do mercado, é algo extraordinário. Por quê? Porque o setor farmacêutico ele vem passando por uma mudança, aonde o marketing ele não é mais promocional, e sim assistencial. As pessoas estão dispostas a pagar por tudo aquilo que resolva o seu problema. Claro, dentro de um preço aceitável, competitivo do mercado, né? Mas as pessoas estão dispostas, né, buscando, né, com muita ansiedade resolver os seus problemas, e nós farmacêuticos nós podemos resolver isso a nível de atenção primária à saúde, certo? Muitas vezes promovendo saúde, prevenindo doenças, fazendo uma atuação não só de orientação, mas realmente atuando, né? E para mim atuar na saúde do paciente eu tenho que passar alguns protocolos, às vezes alguns medicamentos, às vezes algumas orientações, às vezes alguns exames. E a resolução te dá todo o direito em relação a isso daí. Isso daí é claro, é uma lei federal, né, do próprio Conselho Federal de Farmácia, que é uma autarquia que representa o que você pode e o que você não pode fazer, ok? Isso é muito interessante. Só não está comercialmente regulamentado ainda, né? Comercialmente, a parte de tributação, de impostos, né? Bom,
Como praticar? Como registrar isso daí? Então nós temos aqui o receituário farmacêutico. Então nós gostaríamos que você, né, solicitasse o receituário farmacêutico, né? O receituário farmacêutico, e que você tivesse um acompanhamento. Isso pode ser feito por um software. Então tem alguns softwares que na verdade já estão sendo desenvolvidos para a prática da consulta farmacêutica. É um software para a área médica, seria mais ou menos, né? Só não dá diagnóstico. O farmacêutico ele não dá diagnóstico porque ele não é um profissional, ele não tem semiologia clínica, mas ele faz uma limitação. Muitas vezes, olha, se você não melhorar, né? Eu estou passando para você aqui um exemplo. Eu estou passando para você um extrato de licorice, ok? Um açafrão. Estou passando uma alcachofra, estou passando uma espinheira santa, né? Isso tudo vai melhorar massa-peixe, isso tudo vai melhorar as condições gástricas, a gastrite, o refluxo. Se você não melhorar, você vai fazer um acompanhamento. Se você não estiver se sentindo bem, você volte aqui. O paciente não está se sentindo bem, eu tenho que fazer o quê? Encaminhar esse paciente para um médico gastroenterologista, né? De preferência até fazer uma carta de encaminhamento. Você entendeu? Então, a prática da farmácia clínica, né, do registro da operação, isso é muito simples. Nós temos aqui a prescrição, né? Nós temos aqui a prescrição e nós temos também que você pode solicitar a prescrição, né? Você que está me assistindo, ou ao vivo ou pelo CD, e você também pode solicitar o prontuário para você registrar a anamnese do paciente. Nós temos uma ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese é onde você vai adicionar todos esses dados das condições clínicas do seu paciente, né? O funcionamento e o atendimento tem que ser semelhante ao de um consultório, com todos os dados têm que ser privativos. Você não pode usar isso, fazer propaganda, né? Fazemos consulta farmacêutica. Não pode. Na própria legislação fala que você não pode fazer da prescrição a propaganda, colocar em rádio, jornal, folder. Não, você não pode fazer isso daí. Isso está na própria legislação. Mas nem o próprio médico faz isso, né? O próprio Conselho de Medicina também regulamenta muito isso daí, propaganda médica, né? A forma de se expor, né? Prometer cura, melhora, é uma área muito difícil, porque é a própria saúde do paciente, não tem como. Então, o próprio paciente vai ficar... Agora, você pode colocar, se você abrir um consultório autônomo, você vai colocar o seu nome, o Dr. Gilberto Ruela, farmacêutico, consultório farmacêutico, isso tudo você pode fazer, não tem nenhum problema. E o funcionamento é semelhante ao consultório. Todos os dados têm que ser privativos, o atendimento tem que ser individual, né? Com todo o respeito, e você vai fazer toda a anamnese. Eu oriento a você verificar todas as condições de saúde do paciente. Por quê? Porque com as condições de saúde, você fazendo uma anamnese, às vezes o paciente está com uma dor no joelho. Mas essa dor no joelho, o paciente às vezes sofreu um trauma, esse paciente às vezes está com osteoporose, esse paciente às vezes está com essa dor porque ele tomou muita cortisona uma vez na vida, porque ele teve um lúpus, enfim. É muito importante, né? Quando você vai no médico bom, o que nós conceituamos como médico bom? Um médico que acerte o diagnóstico, ou até que acerte o tratamento. Para você acertar o tratamento, encaminhar, orientar, prescrever, né, você prescrever um medicamento, você tem que estar certo do que o paciente realmente ele apresente, né? Até mesmo para você passar algo, prescrever algo que vai resolver o problema do paciente. Não tem marketing melhor, sucesso melhor do que você resolver o problema. Eu volto a falar sobre isso. Resolver o problema do paciente, pensando na saúde, no bem-estar do seu paciente, sempre. Então, colha os dados clínicos do paciente, todos os medicamentos, cirurgias, exames complementares que ele já fez, né? Nós atuando na parte clínica, nós vamos ser um farmacêutico clínico geral, porque você vai abordar a área da cardiologia, a área da ortopedia, a área da ginecologia, e por isso que
realmente se faz necessário, a partir do segundo módulo, nós estudarmos a clínica, a terapêutica, os sintomas, sinais clínicos relacionados com algumas patologias que mais acomete a sociedade, principalmente no dia a dia da farmácia. É isso que nós queremos, no dia a dia da farmácia. Um paciente é febre, é uma infecção, é uma inflamação, é uma rinite, é uma sinusite, é uma depressão, é uma hipertensão, é uma ansiedade, é uma desnutrição. Então são problemas, né? É uma alteração metabólica, diabetes, colesterol, são alterações que o paciente, problemas que o paciente busca a farmácia diariamente, né? Então nós gostaríamos que vocês, a partir do segundo módulo, né? Bom, esse primeiro módulo é sobre a prática, a evolução. Então nós temos uma evolução, ela é real, tem toda a legislação, todo o amparo legal para nós fazermos a prescrição, a consulta farmacêutica. Ela é de uma importância muito relevante, nunca houve uma importância tão grande, porque nós estamos vivendo uma era de resolver problema, atender a necessidade do paciente. Nós estamos vendo a farmácia como um estabelecimento de saúde. O marketing deixou de ser promocional e passou a ser assistencial, informativo, cultural, social. Muitas vezes uma palestra, né, que a gente, dentro do planejamento de marketing, nós falamos sobre palestras. Então eu gostaria que você, empresário, você farmacêutico, você aplicasse isso no dia a dia, que você solicitasse já de modo a ficha de assistência farmacêutica, onde você faz uma anamnese e o modelo da prescrição farmacêutica, tá? E que você começasse a praticar isso daí com o desenvolvimento do curso que nós vamos estar ministrando a partir do segundo módulo, já voltado, falando sobre a conduta terapêutica para as diversas patologias, sinais e sintomas clínicos a nível de atenção primária à saúde, ok? E se você quiser, em muitos casos a farmácia tem praticado a consulta farmacêutica, a prescrição farmacêutica e não tem relatado a vigilância sanitária. Eu recomendo, que não vai mudar nada isso para você, né? Eu recomendo fazer um requerimento. Vai falar que não sabe, não vai dar resposta nenhuma e você deixa quieto, não faz nada. Você apenas guarda esse protocolo que você fez este requerimento, né, junto à vigilância sanitária, o que era necessário para eu praticar a consulta farmacêutica, a prescrição farmacêutica nas dependências da minha farmácia ou um consultório autônomo, uma empresa privada localizada tal, que é necessário. Pronto. Se eles vão dar o alvará ou não vão dar o alvará, se eles vão dar a licença ou não vão dar a licença, você vai fazer do mesmo jeito. É um pouco mais complexo se for autônomo, mas na farmácia já tem o alvará da farmácia, está funcionando a farmácia, não tem problema nenhum, não traz nenhum problema. O máximo que pode ser vigilância ir lá e falar que você não pode fazer o consultório farmacêutico na farmácia. Pronto. O máximo, que não é o caso. E se acontecer? Aí se aconteceu um caso desse tipo, né? Aí você tem um requerimento que foram feitos, que eles não responderam, e você tem as legislações, né, uma lei federal que dá o direito de você fazer o consultório farmacêutico na própria farmácia. E aí você vai para fazer provavelmente, né, aí o advogado que vai dar uma orientação melhor, se entra com mandato de segurança, uma liminar, né, e já é dado com certeza o direito para você, porque o mandato de segurança é que você já prova que você já pode fazer isso. O próprio advogado, né, quando faz a petiçãozinha, já mostra para o juiz que você tem a autoridade de acordo com a lei tal. Não tem, aí não tem, por isso que chama-se mandato de segurança, né? O juiz vai falar para o advogado, mas tem certeza? Tem alguma? Às vezes o juiz ele dá mais uma olhada, mais uma pesquisada, entendeu? Como que é que funciona, se tem alguma coisa diferente sobre a área, mas é viável, é possível. Por quê? Porque já tem a lei. O que está faltando é a regulamentação por parte dos órgãos que irão fiscalizar a parte tributária, a parte sanitária. Tem que ter uma marca, tem que ter um aparelho, 2 aparelhos, tem que ter pia, não tem que ter pia. Isso não está regulamentado, né? Está regulamentado a RDC 44 de 2009, né? Que fala sobre, né,
é a declaração dos serviços, que tem que ter 2 aparelhos, mas nós não queremos declaração, nós queremos agora não mais a atenção, nós queremos a sala da consulta farmacêutica, consultório farmacêutico. Eu vou escrever na minha sala consultório farmacêutico, ok? Gente, eu agradeço vocês que estão me assistindo online por todo o Brasil, você que está me assistindo pela TV, pelo CD, pelo DVD, né? Eu agradeço de coração e não percam o próximo módulo, o módulo 2, que aí nós iremos falar, os outros módulos todos já vamos atuar na área clínica, né? Com os principais sintomas, sinais clínicos e os principais tratamentos para que você possa praticar a consulta farmacêutica e a prescrição farmacêutica, ok? Muito obrigado, sucesso e Deus abençoe a todos. Amém.